Agora por 5 horas tem que tocar. Oxe, lá os caras ficam doidos. Estamos de volta, agora já aqui em definitivo, com o jornalista Wilson Novaes e o nosso convidado Vinícius Luceno, que eu havia apresentado, para a gente dar início à entrevista, né, Wilson? Perfeito, boa tarde para você, Rony, boa tarde ao Vinícius, né, que é o presidente, coordenador do Sinserve aqui na região, e nós vamos falar de alguns assuntos, principalmente esse momento vivido pelos servidores públicos municipais de Jequié, aqueles ligados ao Sinserve. É bem verdade que nós temos 2 outros sindicatos que também representam os servidores municipais, a PLB, que é o setor de educação, e o ACE, Agentes Comunitários de Saúde e Combate a Endemias, a ACS-ACE. Mas nós vamos falar particularmente sobre a situação do Sinserve. Boa tarde para você, Vinícius, que está aqui com a gente, agradecendo a sua presença, sabendo aí, até mais uma nota de repúdio, né? Não tem, primeiro ponto, sido cumprida aquela questão do 5º dia útil, que foi no último dia 6. Bom dia aos telespectadores, a você, Wilson, a Rony, aos ouvintes da 104 FM. Wilson, a nossa situação como servidor público, em outro momento aqui nesse programa, a gente disse que a gestão Sérgio da Gamaleira escolheu o servidor como inimigo. Isso está provado mais uma vez, porque é uma gestão que ela não se adequa, ela diferente das outras que valorizavam os seus colaboradores, né, que estão no dia a dia, seus trabalhadores, seus servidores. Essa gestão ela não tem compromisso. Estamos hoje já passando já do 6º dia útil, até agora nada acreditado em conta, dos servidores sem salário, de todos os segmentos. E é uma insegurança muito grande para a gente, né? Porque está se entrando sempre na verba do mês subsequente, está faltando gerenciamento, e a gente se preocupa com o que vem, qual vai ser o desfecho dessa gestão. Como trabalhador, a gente não consegue ver uma solução menos radical do que a gente vem fazendo, né? Nós já fizemos movimentos o ano passado, final do ano passado, por conta do atraso do pagamento do 10º, nunca aconteceu no município de Jequié. Do tempo que eu estou dentro do município, são 18 anos dentro do município, e nunca aconteceu o que aconteceu o ano passado. Uma gestão, ela não tem compromisso nenhum com seus trabalhadores e vem se arrastando. Não se tem nem previsão de pagamento. A gente tenta entrar em contato com a gestão não nos responde. Antes elas mandavam os ofícios diante das mobilizações que a gente vem fazendo, que está levando para a população essa situação do trabalhador. Agora nem mais a data se tem. O que se tem é uma previsão, sempre se fala em previsão, que a partir de amanhã há uma previsão de pagamento dos efetivos, mas ainda tem a questão dos inativos, que sempre tem recebido com atraso, e é uma insegurança total. O ano passado foi um ano perdido para todos os trabalhadores, porque não teve reajuste para nenhum dos segmentos, né, nem a inflação corrigida, e a gente vem acumulando perdas com essa gestão. Brian, fica aí à vontade, qualquer colocação, mas a gente observa, e hoje até eu comentava na Rádio Povo, hoje pela manhã, que nós tivemos lá uma entrevista ano passado, no final do ano, quando houve aquele problema do atraso, ou do não cumprimento do 13º, foi 2 parcelas, uma ficou para esse ano, e eu conversava com o secretário da Fazenda do município, o secretário Verivaldo. E o que eu ouvi dele foi talvez assim o que mais me trouxe um nível assim de preocupação enquanto cidadão, enquanto as situações dos servidores que são prestadores de serviço. Ele disse assim, eu perguntei, Verivaldo, vocês estão acompanhando uma hipótese, uma possibilidade de resolver esse problema a curto, a médio prazo, de pagar dentro daquilo que é o 5º dia útil? Então ele falou assim, é quase impossível, por causa de um ciclo de receitas que começa dia 10 e vai até o dia tanto. E ele praticamente descartou qualquer hipótese, qualquer possibilidade de colocar isso em dia e resolver essa pendência. Esse discurso para a gente não convence. Falta gerenciamento, Wilson. O que está faltando é gerenciamento. O que a gente consegue ver é que o município, por dois anos, retirou direitos de servidores. No ano de 2018 ele mexeu com a base de cálculo do Sinserve, onde alguns servidores, a gente esteve aqui falando sobre isso, direito adquirido do servidor foram retirados, e o ano passado ele mexeu com a base da educação, retirando a regência. E o que a gente conseguiu enxergar,
está aí publicado no Diário Oficial, na Transparência. Em janeiro do ano de 2019, a gente tinha um total de funcionários, 3.282 funcionários, que é o publicado na Transparência, porque GQE tem todo tipo de vínculo. GQE tem contrato, GQE tem cooperado, GQE tem reda, GQE tem efetivo, GQE tem os cargos de confiança, mas o que é publicado simplesmente são os cargos de confiança, o reda e os efetivos. Em janeiro, nós tínhamos 3.282 trabalhadores na folha de pagamento da Transparência. No mês de junho, todo mundo sabe que teve aquela confusão do corte da regência, que era para reduzir folha, foram 2,5 milhões a menos de gasto com o pessoal que eles deduziram da folha. Mas em dezembro desse ano, de 2018, nós temos aqui um total de 3.816 funcionários, sendo que não teve concurso no município, um incremento de 540 servidores, né, que devem ser cargo de confiança, devem ser dos programas, tá? Então, há um aumento gradativo da folha e o discurso da gestão é contra o efetivo. E a gente tem que entender quanto custa o efetivo, que o secretário de Fazenda foi na audiência agora, ele mesmo se perdeu com esses números. Porque assim, se retira e não se reduz a folha de pagamento. A folha de pagamento continua nos mesmos 13 milhões. Quanto o município arrecada? É 26 milhões? É 27 milhões? Que eles falam que estão com 50% de gasto com o pessoal. E foi apresentado pela planilha em torno de 31 milhões mês de arrecadação para o município de Jiquié. Então é algo que os números não batem. Não convence a gente, e a gente tem colocado o seguinte: quanto custa hoje, eu tenho esse cálculo, os efetivos do município hoje não custa 28% do gasto de pessoal para o município. Por quê? Porque o município tem cooperados, como a gente disse, salta de 700 e pouco no governo passado, segundo os vereadores, na Câmara de Vereadores, isso eu estava lá na sessão, para 1.300 cooperados no município. Então a máquina está inchada. E um custo muito caro para a população de Jiquié, porque ela não tem um serviço de qualidade e excelência. Os efetivos nessa segurança toda, e a gente tem tido uma preocupação grande com o que vai ser o futuro de Jiquié, né? O que está sendo. Porque o discurso do prefeito é um discurso totalmente voltado contra o trabalhador. Nas rádios, a culpa do município está aqui, eu posso provar, está no site transparente. Então, a folha está inchada, estão inchando a folha, de que forma a gente não sabe, mas que não está tendo concurso público, e prege aí agora também na iminência de uma auditoria, que já se terminou, se foi feita a auditoria, agora já vão entrar com os processos contra os aposentados. Então, a situação para o servidor de carreira no município de Jiquié é algo que a gente vai estar brigando na justiça, e a ideia do município é essa, jogar na justiça, porque sabe o quanto a justiça é lenta, e vai postergar, e estão jogando sim. Eu acho que quando ele vai para as rádios dizer que o município não tem solução, um dos grandes culpados vai ser a gestão do Sérgio da Gameleira, que vai rogar um passivo, porque na justiça nós vamos, com certeza, nós não vamos, vai demorar um pouco, mas nós vamos ganhar todas as ações movidas, porque direito líquido e certo. Pode ter tido alguma imoralidade, não vou discordar que não, mas ilegalidade não se tem nos processos, não se tem ilegalidade e não se retira direitos. Então, com esse discurso de retirar direitos, está aqui a prova de que o município continua inchando a folha, não há uma redução, não há uma preocupação em reduzir gasto de pessoal, não há uma preocupação, aumento de consultoria, aumento de servidores contratados via cooperativa, há uma grande caixa preta em relação ao que é o servidor. E o município tem esse discurso: estou com 60% de gasto com o pessoal, mas não faz uma política de redução. E é preciso que a gente tenha, já que é o governo de transparência, e está aqui, é o que está publicado no site da Transparência em janeiro desse ano, nós temos aqui uma redução só de 8 servidores daqueles que a gente tem aqui, 3.776 servidores na folha de janeiro. Então não há uma diminuição, não há uma política voltada para o pessoal. A gente não sabe onde estão esses servidores nos postos de serviço, nós não conseguimos encontrar. Cada vez mais a gente tem um número de servidores antigos, porque o último concurso da gente foi o de 2012, do qual não chamou todo mundo. Então, um número pequeno, foram 300 e poucos trabalhadores que foram contratados. E o município tem esse discurso antagônico, totalmente de desrespeito ao servidor efetivo, ao servidor de carreira, aquele que ingressou de maneira legítima no serviço público. Pois é, Vinícius, você vai continuar aqui com a gente, que nós vamos convidar também para sentar aqui ao nosso lado, né, na bancada do programa Hora de Notícias, o diretor-geral, recentemente, foi no ano passado, já no final, na transição aí,
nomeado, não é, para dirigir o IFBA, né, o campus aqui de Jiqué, o Luciano Pestana. O professor Luciano Pestana está aqui com a gente, pode sentar aí, Luciano. E boa tarde para você, de saber um pouco também, a gente volta a conversar com você, mas o Luciano que está agora com essa tarefa, essa missão, demoraram as nomeações, dependia da nomeação em Salvador da reitora, né, que foi nomeada, e a partir daí normalizando as eleições que ocorreram, que já tinham ocorrido há um ano praticamente, mas que agora você assume de fato e de direito aqui a direção do IFBA Jiqué. Boa tarde. Isso, boa tarde, Wilson, boa tarde, Rony, boa tarde. De fato, demorou um ano, né? As eleições ocorreram em dezembro de 2018 e somente agora no final a gente pôde ter essa nomeação, mas como diz o ditado, antes tarde do que nunca, né? A gente ficou durante esse período todo aí nos preparando justamente para que esse momento a gente pudesse fazer pelo IFBA. É um momento que o IFBA completa 10 anos de inaugurado em Jequié, esse ano de 2020. A inauguração se deu em 2010, a gente começou a operar no início de 2011. Então agora a gente está com esse desafio aí à frente, nesses próximos 4 anos aí à frente do Instituto Federal. Perfeito. E agora, nesse início, porque praticamente o ano que você pega assim, de primeiro exercício de funcionamento, você à frente do IFBA, é justamente esse ano de 2020, que está começando agora. O que é que você já tem assim, a nos dizer sobre sua participação como diretor-geral? Como é que está o campus do IFBA em Jiqué? Bem, essa semana as aulas foram retomadas, né? A gente acabou recomeçando, reiniciando as nossas aulas. A gente começa com os cursos que nós já tínhamos os cursos técnicos, integrados e subsequentes de informática e eletromecânica. A gente já tem uma turma, 3 turmas do curso superior de engenharia mecânica. E esse ano já temos também 2 turmas de pós-graduação, uma em gestão ambiental e a outra em práticas docentes. E esse ano a gente inicia a nossa primeira turma de mestrado. A gente começa o mestrado em inovação e começaremos também outras turmas de pós-graduação e de graduação. Então, o campus está em pleno crescimento. Hoje nós já temos mais de 1.000 alunos. É um campus que, durante esse período todo, esses 10 anos, como eu falei, ele cresceu muito em termos de pessoal também. Hoje nós já temos algo em torno de um pouco mais de 110 colaboradores. E a gente tem um desafio muito grande. A gente está num governo, numa situação hoje, né, acompanhando a Bolsa de Valores aí com uma queda imensa. E a gente tem também diminuído muito os investimentos no Instituto Federal. A gente já inicia o ano com corte de 4%, não é contingenciamento, nesse caso é corte. E a gente tem também um bloqueio, que foi a novidade anunciada esse ano, de 41% da verba. Mas ainda assim a gente está procurando fazer tudo o que é possível. A gente inicia um ano sem ter o planejado esse ano, porque o planejamento sempre ocorre no ano anterior. A gente vai planejar agora o ano de 2020, mas ainda assim a gente está tentando, através de parcerias com empresas, parcerias com pessoas também da nossa sociedade, parceria com políticos, tentando levar entidades públicas para conhecer o IFBA, para contribuir com a gente também. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir atingir nossos objetivos. Perfeito. O Luciano é diretor-geral. Nessa mudança, nessa questão aí de mudança de direção do IFBA, muda todo o corpo de, por exemplo, coordenações, essa coisa toda, ou como é que funciona, para as pessoas conhecerem um pouco mais? O IFBA, tanto o cargo de reitor quanto o cargo de diretor-geral, são cargos eletivos. Então a própria comunidade interna, no caso aí os professores, os técnicos e os alunos, eles têm... cada um representa 1/3 dos votos, o mais votado é eleito. E ao contrário das universidades federais, o governo ele não escolhe dentro de uma lista tríplice, tem que escolher, ele é obrigado a dar posse no mais votado. Os institutos federais têm, né, essa lei, o governo editou uma medida provisória agora no início do ano, logo depois de nos nomear, alterando isso, criando também uma lista tríplice para o Instituto Federal, mas ainda é uma medida provisória que a gente espera que caia para o bem da democracia dentro dos institutos. Afinal de contas, imagine você votar para presidente, para prefeito, para governador e uma outra pessoa escolher qual dos 3 mais votados deve ser o que tem que tomar posse. Então, se é uma escolha da comunidade, tem que ser dada posse.
E com relação aos cargos internos, só quem pode ocupar são pessoas que fazem parte do IFBA como concursados, não tem indicação de cargo, não tem pessoa externa que vem para ocupar um cargo. E geralmente é feita uma troca, é feita uma adaptação. No campus GQE, eu costumo dizer que a gente não tem problema nenhum com relação à nomeação, porque são tantas pessoas competentes para assumirem que quase qualquer pessoa pode ocupar quase qualquer cargo. Então, nessa troca nossa, nós trocamos alguns nomes, foram poucos. A maior parte dos nomes foram mantidos, porque são pessoas que vinham desempenhando muito bem o seu papel no cargo, assim como as que estavam anteriormente também. Mas a gente precisa tocar um projeto novo e esse projeto requer que tenham pessoas afinadas com esse projeto, né? Então, por conta disso que são feitas algumas trocas, nesse caso por indicação da direção-geral. Pois é, você tocou num ponto que eu sempre tenho me debatido com ele. Eu falava sobre isso recentemente na escolha da Procuradora-Geral, né, do Ministério Público. Uma lista tríplice, 3 candidatos que foram indicados. A terceira colocada foi escolhida pelo governador. Eu falei, mas e o outro, que já por 2 vezes foi o mais votado, escolhido pela maioria dos seus, né, membros do órgão, eu não entendo. Lhe confesso que eu não entendo. Qual é esse... É lógico que deve ser a lei que garante isso, mas é um perfil estranho, né? Se aquela comunidade preferiu aquele, 2 vezes o Pedro Neto parece que é um advogado, aí escolhe a terceira colocada. Outra vez é a mesma coisa. Eu, se fosse ele, eu não ia mais nunca para disputar um negócio dele. Nas universidades também é assim, né? Também é assim. Isso deveria mudar, né? Escolher aquele que foi o mais votado. Se aquele for o mais votado, tem o perfil da escolha, né? É complicado. Se a eleição ela é para a comunidade escolher, então que seja respeitado o resultado da comunidade, né? Isso. Que seja respeitada a vontade. Mas a gente tem nas universidades federais, é assim também, são 3 mais votados. Aí eu faço uma pergunta assim, ó, dificilmente a gente encontra numa eleição com mais de 3 candidatos. É difícil você ver uma eleição com mais de 3 candidatos, uma eleição que eu digo para uma entidade interna, até a eleição quando a gente vê para presidente, para governador, para prefeito, a gente tem aqueles candidatos que polarizam a eleição, né, que detêm a quantidade maior de escolha por parte da população. Então, se é para ter uma eleição, eu acho que tem que ser respeitado o resultado da eleição. Daquela comunidade. Vamos lá. O Raimundo Almeida Oliveira fala aqui: eu conheço de perto o Luciano Pestana, é competência pura. É preciso fazer homenagem aos heróis ocultos e injustiçados da terra. Senhor Dorival Andrade, que doou todo o terreno onde hoje existe o IFBA. Diz aí o Raimundo Almeida Oliveira, nosso telespectador e seguidor aí do Facebook. Verdade, obrigado, Raimundo, aí pelas palavras. De fato, bem lembrado, seu Dorival, eu tive a oportunidade de já ter me reunido com ele 2 vezes, não agora no início dessa gestão, mas ainda no ano passado. E quem conversa com ele vê o amor que ele tem por aquilo. Ele contar a história de ter doado aquele terreno, porque quando você vê assim, doa um terreno, geralmente doa quem não tem muito apego ao terreno, não tem tanta necessidade. Ele doou porque ele quer que atraia outros investimentos para a área, mas abriu mão de um patrimônio, né? Abriu mão de mais de 450 mil metros quadrados, porque aquela área do IFBA cercada, ela tem 67 mil metros, mas nós temos quase 400 mil metros fora daqueles muros. Então isso foi doado para o seu Dorival, se eu não me engano, é a maior doação de terreno para um instituto federal que já foi feita, assim. Eu não tenho conhecimento de um outro maior, uma doação direta. No caso aí, seu Dorival doou para a prefeitura e a prefeitura doou para o IFBA, porque não pode haver doação direta de pessoa física para a União. Pois é, manda um abraço aí para o Ricardo Brito, lá na rádio 104 FM, 104.9, que é a 105 FM, que estão nos acompanhando, 17h52. Tivemos um probleminha que retardou um pouco o início do programa de hoje, mas voltamos aqui com o Vinícius, o Sincerve. Tem comentários para ele no Facebook. Pois não. Vamos ler aqui. Vamos sim. Rosiane Marques, ela também é funcionária, né? Do município. Do município, isso. Ela diz o seguinte: é preciso abrir essa caixa preta, absurdo o que está acontecendo em Jequié. A sociedade precisa tomar consciência e reverter essa situação, porque não são só nós efetivos que estamos sofrendo com essa gestão, mas toda a população. Tá aí a opinião dela. E o Raimundo Almeida Oliveira também conclui, né? O que está ocorrendo é uma indigestão pública. Ouvi dizer que tem funcionário que possui 2 secretarias. Tá aí o pessoal comentando, né? Que é livre, comenta, a gente
Manda no ar. É isso aí. Pois é, Vinícius, tá aí o pessoal, essa preocupação que é permanente para todo mês, né? Tem sido assim, todo mês. Diferente de outras gestões, essa preocupação é uma preocupação nova para a gente, né? Nós nunca tivemos aqui. Então, assim, tem situações onde o município... essa semana você estava aqui, um monte de obra para se inaugurar. Você até falou, mas bom que viesse mesmo. Que bom que possa ter. Agora, é uma realidade em que Jequié nunca teve tanta verba quanto nessa gestão do Sérgio da Gameleira. Algo que espanta a gente. Foram 240 milhões de precatório, que eles dizem que não foi, que está aí agora, só sobrou 80 milhões dessa verba. É algo que, se tem um município arrecada bem. É um município que arrecada bem, mas é um município que a gente não consegue chegar uma per capita de 1,5 milhão dia, né? Porque o nosso orçamento é 500 e poucos milhões. Então, se você for calcular um Big Brother por dia, diariamente... O que me intriga é o seguinte... E o orçamento não diminui. Essas verbas de repasse, essa coisa toda, uma coisa tem que ser equacionada, que é servidor, o funcionário, né, que é o prestador de serviço e o custeio de manutenção. Por que pareça, os cargos e reda não receberam a segunda parcela do 10º. Do 10º ainda. É algo que precisa estar aqui. Março, né? Março. É um governo que não respeita o trabalhador. Então não dá para a gente fingir que tá tudo muito bom aqui. Quando a gente vai para alguma ação, a gente não encontra a resposta, porque o governo não recebe a gente. Tem uma comissão permanente de negociação que ele vai sempre para as rádios colocar, que permaneceu parado o ano passado. Nós se reunimos 2 vezes com a comissão. O prefeito, em 3 anos de gestão, recebeu a entidade sindical 2 vezes, o prefeito, o chefe maior do executivo. Então ele não dialoga com os representantes dos trabalhadores. Não há diálogo. Sim, empurra a goela abaixo, está aqui, vai ser desse jeito. O que mais espantou? História aqui não é história, é algo. Dia 9 a gente parou, 9 de dezembro a gente parou. E a gente foi até o secretário de Fazenda perguntar: secretário, como é que está a situação do 13º? O secretário de Fazenda disse: a receita, não era orçamento, a receita está aqui separada. Dia 20, vocês podem ficar tranquilos que está tudo normal. Tá tudo normal, a gente está aqui. Dia 18 de dezembro, meu aniversário, né? Essa data, eu lembro, me chega um ofício dizendo que iria ser parcelado. E pra gente foi algo que matou o sonho do comércio de Jequié. Ele conseguiu acabar com o São João de Jequié, porque a gestão do Sérgio conseguiu acabar com o São João de Jequié, que aquele incremento da parcela do 13º ajudava bastante, e conseguiu matar o Natal também do comércio. E a gente encaminhou ofício para a CDL, encaminhamos ofício para a OAB, pedindo que veja o que está acontecendo nesse município, porque ninguém dá resposta. Se a gente encaminha o Ministério Público devolve para a gente poder esse levantamento que está aqui, está no site da transparência. Há um aumento da folha de pagamento. Não se tem que justificar, não. É um município desordenado. Em relação ao pessoal, é um município que não tem ordenamento. E a gente pede para abrir essa caixa preta, sim, essa caixa de que cor que seja, porque tá lá, de vez em quando tá aí as notícias aí do início do ano, foi aquela situação envolvendo ainda a terceira visão. Que nunca esse passivo vai ser sanado. Pois é. E vai aumentar, te digo que vai aumentar. Porque vocês não fizeram paralisação dessa vez? Não, dessa vez já está deliberado paralisar atividades por conta de que a gente está com uma luta de campanha salarial também, e esse ano é curta a campanha salarial. É uma campanha que ela vai esbarrar na lei eleitoral, e eles estão protelando mesmo, mas a gente tem uma assembleia já sexta-feira, com a categoria. Eu não sei qual o ânimo da categoria, e sei também, o ânimo da categoria é que a gente radicalize esse momento agora, porque se a gente não radicalizar, a gente pode ficar vendo navios e quer voltar a um passado que se estruturou no governo passado, que foram 5 meses atrás. Nós não vamos aceitar nem um dia mais. Salário é para ser pago dentro do mês trabalhado. A gente não consegue entender. O município tem uma lei orgânica que diz que até o 5º dia útil, e que se fosse pagar após o 5º dia útil, que se pague com correção. Que correção? Porque o município está desordenado, ele precisa se alinhar, ele precisa fazer planejamento. A gente gerencia também uma entidade pequena, mas quem faz gerenciamento sabe que o que está faltando no município é uma palavra simples: planejamento. Deixar de ser ufônico, de não aceitar críticas, sentar com o movimento sindical, sentar com as lideranças para poder equacionar o problema. O problema existe, mas não há diálogo na gestão. É uma gestão que ela não está aberta ao diálogo, ela não está aberta a críticas. Eu lembro que eu entrevistei aqui, eu disse que parecia que eu estava lidando com um menino pequeno que, birrento, quando você fala, incomoda. E até você chegou a dizer assim: vocês estão evitando a gente? Não, porque a gente precisa dizer o que está acontecendo no município de Jequié. O município de Jequié simplesmente não tem planejamento, não se planeja, e hoje
mesmo sem planejamento, não se dão resposta a quem representa os trabalhadores. Ok, Vinícius, obrigado a você pela presença aqui com a gente. O tempo está quase esgotando aí, né? Estamos chegando quase no finalzinho do programa. Hoje a gente volta a repetir que houve um atrasozinho aqui no início do programa, infelizmente, mas a gente vai corrigir isso e agradecer a você mais uma vez. Você atendeu o nosso convite de pronto para vir aqui falar sobre essa situação. Voltamos aqui com o Luciano para encerrar com ele também, Luciano Pestana. Ele é o diretor-geral do IFBA, né? Instituto Federal de Tecnologia e Educação Tecnológica. Ciência e Tecnologia da Bahia. Né? IFBA, né? Como todos conhecem, e que está agora retomando, assim, assumindo. Né? Você já é professor do IFBA há quanto tempo? Desde 2012, desde 2012, há 8 anos, e agora assume a presidência, né? Ou a direção-geral, desculpe. Presidência é o de cá, direção-geral do IFBA, né? Que é uma coordenação de um equipamento de grande porte federal. Convivemos aí no início da atual gestão federal, quando houve aquele problema de contingenciamento, acompanhamos tudo isso, mas agora a situação dentro das dificuldades está caminhando dentro da normalidade. É isso, não é, Luciano? Quando a gente decidiu, né, participar aí dessa eleição para a direção, a gente sabia que tinha muitos problemas e a gente não está aqui por conta de ter medo de resolver os problemas. Eles existem, vão existir, e isso é bom para que a gente possa ter a oportunidade de resolvê-los. Esse ano a gente não tem o contingenciamento, como eu vinha falando, mas a gente teve já um corte direto, não foi contingenciamento, é corte, esse dinheiro não volta mais, de quase 4%. E tivemos um bloqueio, que é a novidade, esse ano, de 41%. 41% de nossa verba ela se encontra bloqueada. A gente acredita que essa verba vai ser desbloqueada em algum momento, porque com menos 41% a gente não tem condições de funcionar. É muito simples a questão. Então a gente está vendo ainda os órgãos superiores, né, o CONIF, que reúne todos os reitores dos institutos federais, está negociando aí com o governo, está buscando, na verdade, junto ao governo, mais informações sobre esse bloqueio, porque quando você bloqueia, significa que você vai desbloquear depois em algum momento. Então, assim a gente espera, né, que aconteça. Mas, diante mesmo dessas adversidades, a gente ainda assim está querendo resolver tudo. Ok, obrigado também a você, Luciano, professor Luciano Pestana, também ao Vinícius, mais uma vez a gente agradece, ao Rony e ao pessoal aí que estava ligado com a gente, todos que, né, acessaram aí, entraram nas nossas... Estão pelo Instagram, pelo Facebook e também o pessoal pela rádio 104.9 a 105 FM, que é uma rádio comunitária legal ali, localizada no quilômetro 4, transmitindo para seus ouvintes. Obrigado a todos e amanhã a gente está de volta, né? Amanhã voltamos. Valeu, pessoal, todo mundo da rádio. Sigam a página GQ Repórter. Amanhã estamos de volta.